Desafios. Oferecimento Garoto, sempre garoto. Na palavra de Deus tem a resposta. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo resolve. Eu acho que um compromisso com Cristo, cara, ele vem do entendimento que não há outro compromisso senão com ele. Então, o entendimento de que você é totalmente dependente de algo e você descobre que esse algo é Cristo. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje o meu abraço especial vai para todos os sócios da ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E o nosso programa de hoje é especial. Apesar de estarmos somente com 22 minutos por causa do horário político obrigatório, nosso programa está demais. No primeiro quadro, nós vamos reprisar um pedacinho da primeira entrevista do programa Desafios, quando foi no ar com o presidente internacional da ADONEP, Custódio Rangel Pires, empresário. E no quadro de variedades, um bate-papo com dois jovens que desenvolvem um trabalho na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, Pedro Muniz, professor, e Gustavo Marchetti, universitário. E no final do programa, o videoclipe da música Juízo Final. É hora de reunir a família, o programa Desafios que está começando, nós voltamos em instantes. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Porque Deus deu a visão a um homem, em 1952 nascia a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, um fazendeiro que morava nos Estados Unidos, de descendência armênia, Demos Shakarian. Um outro empresário agora, brasileiro, Custódio Rangel Pires, industrial da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, abraçou esta visão, a associação cresceu, foi para mais de 130 países. Eu tive o privilégio de fazer parte, durante 17 anos, da ADONEP. E agora, recentemente, Custódio Rangel Pires, o presidente internacional da ADONEP, faleceu. E ele foi o meu primeiro entrevistado no programa Desafios. Primeiro programa. E tudo aquilo que a gente apresenta para você todas as semanas, eu aprendi na ADONEP. Eu gostaria que você acompanhasse um pedacinho da primeira entrevista que eu fiz com esse empresário, que foi responsável pela preparação de muitos homens de Deus, conversão desses homens e mulheres, pessoas que tiveram suas vidas transformadas porque ele acreditou na visão que Deus deu a outro homem, trouxe para o Brasil, e em todos os estados a ADONEP está presente no Brasil. Preste atenção nessa entrevista. Tudo bem, doutor Custódio? É um prazer estarmos aqui juntos e desde já queremos agradecer pela sua presença, porque o senhor atendeu os nossos convites. Eu fico muito honrado, meu prezado irmão, de estar aqui com você. Para mim é uma honra estar aqui falando para o teu povo aqui no Espírito Santo. O senhor se considera um homem realizado? Eu me considero, sim. Um homem feliz e realizado na vida. Qual o seu segredo para vencer as crises? Bom, primeiro eu conheci Jesus na minha vida quando tinha 15 anos de idade. Minha vida mudou. E isso me fez ser fiel em todas as coisas. Fidelidade. Fidelidade a Deus, a minha família, meus pais. Qual o seu maior desafio? O maior desafio que eu encontrei
Foi quando eu encontrei, numa viagem de Nova York para Los Angeles, um amigo chamado Demo Chacari. E enquanto esse amigo, ele me deu uma nova visão na minha vida. E eu fui desafiado a fazer um trabalho nesse país, no Brasil. E esse trabalho chama-se Associação de Homens de Negócios. Isso foi em 82. Então, começamos a fazer esse trabalho hoje. E eu me sinto feliz de ver tanta gente transformada pelo poder de Deus. Um dia nos Estados Unidos eu falando lá dando um relatório de 5 minutos, eu falei que no Brasil a classe média para cima estava virgem sem ser evangelizada. Isso tocou no homem lá, o maior criador de peru do mundo, ele já está aposentado. E disse: seu Custódio, eu vou te ajudar lá no Brasil. Então ele mandou 10 homens para me ajudar. O alcance desses homens é através de jantares, nós, em banquetes, nós levamos testemunhos de empresários, de médicos, de advogados, de militares, empresários, homens de negócio, profissional liberal, para falar para outros. E falar de quê? De Jesus, de uma maneira chocante. Testemunhos que tremendo, como nós chamamos aqui no Espírito Santo, alguns testemunhos, vários deles, né? E no Brasil inteiro hoje já temos. Em algum momento o senhor pensou em desistir? Sempre lutei com muita dificuldade, não foi fácil, passamos por várias crises, mas se você está firme no seu alvo, e Deus vai te dar graça e você vai vencer, porque você não luta sozinho. O empresário que conhece Jesus Cristo, deixa ele dominar a sua vida, ele não luta sozinho. Então, os seus problemas ele entrega para Deus e ele resolve. Ele abre as portas assim de uma maneira tremenda. Qual o desafio que o senhor faz aos nossos telespectadores para que eles possam continuar, ser felizes e não desanimar? Na palavra de Deus tem a resposta. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo resolve. Deus é tão amoroso que ele resolve nosso problema familiar, nosso problema financeiro, tudo ele resolve. Então, se você entregar a sua vida a Jesus, não é você ser um religioso, não é mudar de religião, você nascer de novo através do encontro com Jesus. Que ele falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nascendo de novo, sendo uma nova criatura, então você entrega seus caminhos. Você vai passar por lutas, você vai passar por tribulações, mas você passa sorrindo porque você tem paz no coração. Você tem alegria no coração. Então você vai vencer melhor as lutas. Esse é o segredo. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. E através deste homem, Custódio Rangel Pires, que foi um instrumento de Deus para que a Donep estivesse presente em todos os estados brasileiros. Olha quantos líderes nasceram desta associação e hoje estão à frente da Igreja de Cristo no Brasil. Quantos programas como o Desafios nasceram, sabe? Por causa da visão da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, que promove jantares, almoços, cafés da manhã, seminários, chás para as mulheres, eventos, o apoio jovem. Você pode fazer parte desta associação. Deus se revela neste ambiente através destes homens que tiveram suas vidas transformadas e testemunham do poder transformador de Jesus. Então, eu agradeço a Deus pela Donep. E assim como o Custódio Rangel Pires foi um instrumento de Deus, como Demos Chacari, você também amanhã poderá ser instrumento para ajudar muitas pessoas. Então, participe da Donep e deixa, sabe, Deus agir na sua vida através desses homens que com simplicidade contam suas histórias, como Deus transformou, como Deus mudou, como Deus deu a eles força para superarem as suas dificuldades, os seus momentos de amargura. Então, fica aqui com muito carinho essa minha palavra, porque eu aprendi
muitas coisas e que eu tenho aplicado na minha vida hoje por causa deste homem chamado Custódio Rangel Pires. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. No programa de hoje eu converso com o professor de Educação Física Pedro Muniz e Gustavo Marchetti, que é universitário. Eles são líderes da organização Vem Que Tem. Pedro e Gustavo, uma alegria recebê-los aqui no programa Desafios. Prazer. Me conta aí, que história é essa dessa organização? Porque esse negócio de organização é um negócio meio complicado, né? Você fica assim, mas a organização de vocês é uma organização do bem. Vem Que Tem. Então, na verdade, é uma organização cristã que tem como um dos propósitos, né? A gente está atuando dentro da universidade, a gente realiza um trabalho de discipulado e acompanhamento ali dentro hoje mais especificamente no campus da Educação Física. O que é esse discipulado? E nessas reuniões a gente se encontra, estuda a Bíblia juntos, ora juntos e vai ali conhecendo uns aos outros e buscando viver isso, viver como a igreja ali dentro da universidade, por conta de todos os ataques à fé que as pessoas passam nessa crise, porque é um momento diferente, é um momento de liberdade, né? É verdade. A qual os jovens não estão acostumados, então entram ali, às vezes a cabeça vira. A gente fala da doutrina cristã, do que Jesus pregou, do Evangelho, do Reino de Deus, e quem acolher isso no coração, vem que tem com a gente. E qual a importância, Pedro, dos jovens, né, esses que estamos assistindo agora, universitários ou não, terem esse compromisso com Jesus? Eu acho que um compromisso com Cristo, cara, ele vem do entendimento que não há outro compromisso senão com Ele. Então, é o entendimento de que você é totalmente dependente de algo e você descobre que esse algo é Cristo. É um encontro interno, é um encontro dentro de você, é um entendimento de que em você não há bondade senão nele. Então, a gente costuma até falar e brincar dessa forma que quando eu consigo enxergar em mim, cara, que se não fosse através daquele que se fez bom por mim, esse sentimento, essa caminhada não existiria, né? Eu às vezes não consigo transmitir a vocês o que hoje eu vivo, cara, mas o que eu posso falar é que se Deus amou esse cara, porque eu passei um ano da minha vida dentro da universidade vivendo tudo que ela podia oferecer para mim. Então foi um cara que vivenciei tudo, desde droga, sexo, tudo aquilo que ela poderia me oferecer enquanto carne eu vivi. Então, a minha mensagem foi sempre essa: se Deus, cara, esse Deus pôde me amar, cara, esse cara pode amar qualquer um. Essa mensagem era bem viva dentro de mim, eu só anunciava isso. O que você sentia, então, antes de ter essa experiência com Jesus, vivendo essa intensidade de tudo aquilo que um jovem normalmente vive? Pecado é bom, se não fosse bom ninguém faria. Então, era algo que eu desfrutava com imenso prazer, mas o que caminha comigo é que eu descobri que Cristo me dava muito mais prazer do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu não consigo anunciar, Cristo é isso, é aquilo, por A mais B, aceite porque vai ser melhor. Não, é justamente essa mensagem. Cara, eu descobri que hoje eu posso me satisfazer muito mais em Cristo do que qualquer outra coisa. Então, e é esse Deus de amor, cara. Esse Deus me amou, então esse amor se torna muito maior do que qualquer outro prazer carnal que possa me satisfazer momentaneamente. Assim. Então, na verdade, vocês pregam que Jesus é melhor do que essa vida do mundo das drogas, do que o sexo livre ou sem compromisso, vamos chamar assim? Jesus é melhor, é a dose mais forte. Sim. Então, tem a parábola de Cristo que diz que havia um homem que colecionava muitas pérolas, e ele trocava pérolas, até que ele encontrou uma pérola de maior valor e vendeu todas elas por conta dessa pérola maior. E é justamente esse encontro com Cristo que a gente estava falando aqui agora, né? Dessa realidade de que a gente experimenta ou está em busca de coisas de valor, mas o valor real está em Cristo mesmo, né? O C.S. Lewis disse que a gente fica brincando, nós somos como crianças brincando no parquinho, na lama, enquanto tem uma praia do outro lado da rua e a gente não vai para essa praia se divertir. Essa praia é o Cristo mesmo. E esses prazeres todos que a gente percebe nesse parquinho, brincando na lama ali, se sujando todo, esses prazeres são infinitamente inferiores ao que Cristo proporciona para a gente. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa? Qual a importância dele se voltar para Deus?
sabe, para esta mensagem da cruz, entrar neste contexto de Deus hoje? Exato. Eu digo, tem até um ditado popular que diz que ou você vai pela dor ou pelo amor. Não sei se funciona isso muito bem, mas eu sei que na dor a gente vai para Deus, né? Na dor até ateu vira ateísta. Crê em Deus, né? Crê em Deus, né? Até deu a turbulência, ele passa a orar para Deus. Mas a realidade é que nessa angústia da nossa alma, a gente vai para Deus. Então, se a gente se der conta dessa realidade nossa, a gente vai para Deus. Se a gente se der conta de que nós já estamos angustiados, já estamos desesperados, e passar a olhar para a vida e reconhecer que nada do que está do lado, de fato, a gente pode se segurar, que tudo isso é escorregadio, que a gente já está afundando. Se a gente se der conta disso, a gente vai para Deus. Então, eu acredito que os que não fizeram a escolha só não se deram conta ainda de que estão caindo e não tem onde se segurar senão em Deus. A importância, eu vejo que uma coisa que Jesus falou é o seguinte: nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E uma prova legal, 2 jovens aqui, um formado já, professor, você que está aí concluindo seu curso, mas com Jesus, a gente continua neste mundo, mas paralelamente a um mundo de ofertas, né, de facilidades, e que a gente sabe que Jesus é muito melhor, não é, Pedro? Com certeza. Bom, quero agradecer por vocês terem atendido o nosso convite, quero parabenizá-los aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, na universidade, inclusive os dias, segunda aí? Segunda e sexta. Segunda e sexta-feira, na Universidade Federal, que vocês estão. Isso, no Centro de Educação Física. Centro de Educação Física. Pedro, uma alegria recebê-lo. Muito obrigado. Gustavo, bem-vindos, e aí as portas estão sempre abertas para vocês. Amém, obrigado. Tá bom? No programa de hoje eu conversei com o professor de Educação Física e universitário Gustavo Marchetti. Pedro Muniz é o nosso professor. O recado já foi dado. Veja bem, você pode experimentar algo melhor para a sua vida. E esse melhor passa pela cruz de Cristo, por esta mensagem, que muitas vezes eu não quero dar muita atenção, parece, como eles disseram, meio subjetivo, vazio, parece que eu não consigo ver, enxergar. Mas se você entender isso pela fé, você vai se tornar um gigante. A escolha continua sendo sua. Desafios volta já. Você quer deixar a sua casa mais bonita? Aqui no nosso estúdio nós temos papel de parede. E veja bem, a Lúcia Salles pode aplicar na sua casa, empresa, até igrejas, o papel de parede nacional ou importado, além de persianas e cortinas. O showroom é nas lojas Móveis Conquista de Vila Velha e Vitória. A Lúcia Salles tem a solução para deixar a sua casa, empresa e até mesmo igrejas muito mais bonitas. Pela terceira vez, se Deus quiser, estarei liderando uma caravana rumo à Terra Santa. No dia 25 de abril de 2013, nós estaremos saindo de Vitória, vamos para Israel, vamos fazer Palestina, depois Turquia e França. Eu gostaria que você viesse comigo. Os contatos estão no vídeo, mas corra porque as vagas são limitadas. Encerrando o programa de hoje, você fica com o videoclipe da música Juízo Final. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar.
Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta preces nem Ave Marias, ir aguardar para o último dia a condenação, o juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. Adianta ter tudo que a vida oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode lançar. Escute enquanto é tempo, aceite a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Desafios. Oferecimento Garoto, sempre Garoto.